Sabe aquela pergunta que todo mundo que olha para um gráfico se faz? O que é que realmente faz o preço sair de um ponto e ir para o outro? Bom, para além daquela história de oferta e demanda, existe uma teoria bem interessante sobre o motor secreto do mercado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, as chamadas corridas de liquidez. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? Qual é a verdadeira força por trás de um gráfico que sobe ou que desce? A teoria que a gente vai mergulhar hoje defende que não é só uma questão de ter mais gente comprando ou mais gente vendendo. A resposta, na verdade, seria bem mais intencional. A ideia central é a seguinte: o movimento dos preços não seria aleatório. Pelo contrário, seria uma caça. O mercado estaria o tempo todo buscando alvos bem específicos, quase como se estivesse seguindo um mapa que a maioria de nós não consegue ver. Ok, mas se é uma caça, qual seria a presa? Bom, de acordo com essa teoria, o alvo tem nome: liquidez. E entender o que é isso é a chave de tudo. Então, o que raios é essa tal de liquidez? De um jeito bem simples, são áreas no gráfico onde tem uma quantidade enorme de ordens de compra e venda acumuladas. Pense em verdadeiras piscinas de ordens. E o mais importante, a teoria diz que o preço é atraído para essas piscinas como se elas fossem um ímã superpotente. E essa liquidez tem basicamente dois lados. Lá em cima, acima de um topo importante no gráfico, a gente tem a liquidez de compra. Na prática, é um monte de ordens de stop da galera que está vendida. E lá embaixo, abaixo de um fundo relevante, está a liquidez de venda, que são os stops de quem está comprado. Esses são os alvos da caçada. Beleza, então a gente tem essas piscinas de ordens ali esperando. A grande questão é, como o preço chega até elas? É aí que entra o nosso conceito principal, a tal da corrida de liquidez. Uma corrida de liquidez é exatamente isso que o nome diz. É um movimento deliberado. Não é um passeio aleatório, não. É o preço se mexendo com um propósito claro: ir lá, atingir uma daquelas piscinas e acionar aquela avalanche de ordens. Esse seria o verdadeiro motor que move o mercado. Só que é aqui que a coisa começa a ficar mais interessante. Será que o caminho até essa liquidez é sempre igual, uma linha reta? A resposta é um grande e sonoro não. A forma como o preço chega no alvo muda completamente o jogo. Vamos começar pelo caminho mais difícil. Pensa nele como uma verdadeira batalha. A teoria chama isso de corrida de liquidez de alta resistência. Imagina tentar atravessar o centro de uma cidade grande às 6 da tarde. É exatamente essa a analogia. O caminho até o alvo está todo congestionado com outros topos e fundos, cada um funcionando como um obstáculo, um semáforo vermelho. O preço precisa lutar para avançar. Ele vai parando, voltando. É um cenário de baixa probabilidade para um movimento limpo, e muitas vezes só uma notícia econômica muito forte consegue abrir o sinal e forçar a passagem. O ponto-chave aqui é o seguinte: num caminho de alta resistência, a liquidez lá no alvo não está desprotegida, não está dando sopa. Muito pelo contrário, ela está entrincheirada, defendida por toda essa bagunça que o preço deixou para trás. Mas e se, em vez desse trânsito caótico, o preço encontrasse uma estrada livre, uma rodovia de 6 pistas? Era aqui que a gente entra no outro lado da moeda, o caminho de baixa resistência, que é considerado o cenário ideal por quem segue essa teoria. Se antes a gente tinha um engarrafamento, agora a gente tem uma rodovia aberta. Isso acontece quando um movimento muito forte e para um lado só cria um vazio no gráfico. O caminho de volta por essa área fica livre, sem quase nenhum obstáculo. É aqui que o preço se move como uma faca quente na manteiga, sabe? Deslizando de forma limpa, rápida. É um ambiente de maior alta probabilidade. Certo, a teoria é bem legal. Alta resistência, baixa resistência, tá. Mas e daí? Na prática, como isso muda o jeito de olhar para um gráfico e tomar uma decisão? E aqui está o pulo do gato. O grande poder dessa análise não é tanto prever o destino final do preço, mas sim conseguir antecipar o caráter da jornada. O movimento vai ser uma batalha sofrida, travada, ou vai ser um deslize suave e rápido? A pergunta deixa de ser para onde vai e passa a ser como vai chegar lá. Na prática, isso vira quase um checklist mental. Primeiro se localiza o alvo, um topo ou fundo antigo importante onde tem liquidez. Depois se investiga a cena do crime. Como foi que o preço saiu de lá? Ele deixou um rastro de congestionamento, preparando um retorno difícil? Ou ele fugiu de forma limpa, deixando um vazio que praticamente convida para um retorno fácil? A resposta para isso define o cenário mais provável. E o ponto central dessa ideia é perfeitamente resumido nessa citação da fonte original desse conceito. A lógica é que aquele vazio, aquele caminho de baixa resistência, é o terreno mais fértil.
É ali que o preço tende a se mover com mais clareza, com mais liberdade. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental. O mercado é puramente caótico, um monte de gente comprando e vendendo ao acaso? Ou existe uma espécie de engenharia por trás dos movimentos? Uma lógica focada em caçar liquidez? Essa teoria oferece uma resposta fascinante e que, no mínimo, obriga a gente a enxergar os gráficos com outros olhos.